Então, boa noite, graça e paz. E, gente, é desafio, né? Pregar na frente de um professor. Mas nós sabemos que tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus, né? Então, é para Deus. Meus irmãos, nós já começamos o culto, né? Falando sobre a reforma. É dia 31 de outubro. O cristão não comemora o Halloween, tá? Ele comemora, ele lembra de um marco histórico que foi a reforma. E o que foi essa reforma, né? O que foi a reforma protestante? Foi um movimento de reforma religiosa que aconteceu dentro do cristianismo, sendo iniciado por Martinho Lutero em 1517. Lutero não desejava criar um movimento religioso que se separasse da Igreja Católica, mas que a reformasse, uma vez que ele tinha discordância de caráter teológico. Então, isso é bom enfatizar, né? Que, na verdade, ele queria trazer uma reforma ali para algumas coisas que ele via que não estava de acordo com a palavra, mas a Igreja Católica, na época, não aceitou. E, na verdade, não aceitou até hoje, né? As antigas críticas que eram realizadas à Santa Fé foram retomadas por Martinho Lutero, um monge agostiniano, professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Apesar de ser um monge, portanto membro do clero, Lutero tinha inúmeras críticas à Igreja Católica. Então foi por isso que ele trouxe esse movimento, né, da reforma. E o grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgência. Isto é, a igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Quando a igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia da salvação. Então, a igreja católica ela vendia o perdão para as pessoas. Então, se você desse uma certa quantia para a igreja, talvez até o fim da sua vida você estava de boa, né? Então, você poderia pecar o quanto que fosse, que você, vamos dizer assim, sua casa lá no céu já estava garantida. E no contexto de Lutero, o monge João de Tetzel tinha sido encarregado pelo Papa Leão X para recolher indulgências em Wittenberg. Isso foi um motivador para Lutero questionar abertamente a prática das indulgências. Parte delas seria utilizada na construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então, uma das coisas que Lutero ficou bastante indignado foi essa questão dessas vendas de perdão, de indulgência. E o que seriam essas indulgências? Seria um documento do qual o Papa assinava, né? Ele fazia tipo uma oração, uma prece. E quando, vamos dizer assim, um exemplo, o meu pai morreu, e aí para que ele saísse do purgatório, né, eu teria que pagar uma quantia à igreja, e aí o Papa ou alguém do alto clero faria uma prece para que essa alma saísse do purgatório e fosse para o céu. E aí tinha até uma frase, né, que eles diziam, quando a moeda caía na vasilha, né, uma alma saía do purgatório. Então, isso era uma prática, e sem falar das vendas de relíquias. Então, foram vendidas lascas da possível, cruz de Jesus, leite entalhado da Virgem Maria e tantas outras relíquias que eles estavam vendendo na época. E o pontapé da reforma protestante foi a elaboração das 95 teses de Martinho Lutero. Esse documento foi escrito por Lutero como uma proposição de debate para a questão das indulgências, da qual ele discordava, como já vimos. A partir disso, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente, sobretudo pelo norte da Europa e pela Europa Central. E aí existe um fato muito interessante, é que em 1450 a prensa foi inventada, né? Então, antes era escrito tudo à mão, agora com uma máquina que pudesse
fazer cópias mais rápidas, né, dos documentos, facilitou com que essas teses fossem distribuídas para a Europa, né, e também da questão da distribuição da própria palavra de Deus, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Então, graças a essa inovação tecnológica da época, a palavra de Deus pôde ser espalhada ainda mais. E pessoas comuns tiveram acesso à Bíblia, né? Que antes era só para os teólogos, os padres, o pessoal da igreja. E aí Lutero teria afixado as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg como forma de demonstrar sua posição publicamente e de convocar um debate sobre a questão. Esse fato, que deu início à Reforma Protestante, ocorreu em 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero ainda traduziu a Bíblia do latim para o alemão, uma vez que ele acreditava que os fiéis deveriam ter acesso direto aos textos sagrados. Então, por que ele faz isso, né? Colocar ali as teses na porta da igreja? Primeiro porque no dia seguinte seria o dia de Todos os Santos, então iria ter uma missa. Então, todo mundo iria ali para aquele local e iria ver as teses e ver a provocação para o debate. E não existia jornal, né, gente? Não existia WhatsApp, não existia Instagram na época, então era uma forma também, aquele local era como se fosse um mural também de recados informativos da época. E nós entendendo isso, nós podemos vir para o texto, né? Eu escolhi o texto de Romanos 1, 16 e 17. E por que esse texto? Esse texto ele foi um texto que o Martinho Lutero ele leu, e foi nesse texto que ele entendeu que o que a Igreja Católica estava fazendo não estava de acordo com as Escrituras, né? E aí a gente vai entender por quê. Romanos 1, 16, 17. Diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que o princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais esse dia. Senhor, obrigado por esse momento, Deus. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa nos fazer entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar aplicando, Senhor, ela no nosso dia a dia, Senhor, na nossa vida, Pai, para que nós possamos honrar, Senhor, o Teu nome, Senhor, em tudo que nós formos fazer, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui a carta de Paulo aos Romanos, e aí quando a gente se lembra no mês de agosto, que nós fizemos a exposição do capítulo 12, né? E essa carta do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma carta que fala mais sobre doutrinas. Então, aqui, esses dois versículos são a base do que Paulo vai falar aqui nessa carta aos Romanos. E do 12 em diante, vai ser mais questão prática, onde ele vai aplicar a palavra na vida. Então, como eu já falei, esses dois versículos é um resumo do que é falado na carta de Romanos. E é interessante também que dentro desses dois versículos nós encontramos 3 solas, né? Sola gratia, sola fide e solus Christus, né? Somente a graça, somente a fé e somente Cristo. E aí nós vamos entender 3 características de nossa fé em Jesus Cristo. A primeira, quem tem a fé, né, em Jesus Cristo, não se envergonha do Evangelho. Paulo, quando ele fala isso, ele está mandando a carta aos Romanos, né, e
Quando a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17, nós vamos ver Paulo com vontade de ir até Roma, levar a palavra até Roma, né? Então ele fala ali com os irmãos que estavam ali. Então Paulo ele não funda a igreja lá em Roma, mas já existem cristãos ali. E aí ele manda essa carta com esse desejo de ir até Roma. E quando ele fala da questão de que ele não se envergonha do evangelho, nesse contexto, primeiro porque Paulo ele era judeu, apesar também dele ser um cidadão romano, e ele vinha de uma região pequena, né? Ali para os romanos não fazia muita, né? Como, sei lá, fosse um interiorzinho. Então, por que Paulo não tem vergonha? Porque ele iria falar de um evangelho, ele iria falar de um homem que era carpinteiro, judeu, e que morreu numa cruz. Então, se alguém chegasse com esse discurso para os romanos, seriam meio que, vamos dizer, zoados, né? Iriam fazer um bullyingzinho ali com ele. Primeiro porque um carpinteiro, então não passava autoridade nenhuma ser um carpinteiro. Segundo, judeu, então o que eram os judeus diante dos romanos, né? Um povo poderoso, vamos dizer assim, com um grande exército, intelectuais, podemos dizer assim, porque ali também existia a filosofia e tudo mais, e ele foi crucificado. Então, como nós sabemos, a crucificação, ela era dada, ela era para bandidos muito perigosos. Então, você ir falar de um homem que era carpinteiro judeu e que foi crucificado, não faria muito sentido para os romanos. Então, dessa forma, é que o Paulo, na primeira parte do versículo 16, fala, né? Não me envergonho do evangelho. Outra coisa também era que ele era um perseguidor, foi um perseguidor da igreja. Então, ele poderia ter a vergonha também. Não, eu fui perseguidor, será? Eles não vão me olhar com bons olhos, eles vão talvez até querer me matar, mas ele tinha ciência do que a mensagem que ele tinha para entregar era muito mais importante do que ter vergonha. E trazendo para nós, na nossa realidade, muitas vezes nós falamos muitas coisas, nós agimos de muitas formas, nós vemos muitas coisas que nós não nos envergonhamos. Coisas que nós fazemos que, né, eram para ter vergonha e a gente não tem. Mas quando chega na questão do evangelho, nós acabamos tendo vergonha. Nós, em nosso meio ali na escola, em nosso meio com os nossos colegas de trabalho, nós muitas vezes até entramos muito na conversa que eles estão ali, mas nós não temos essa coragem de falar sobre o evangelho. E é interessante que Jesus ele nos chama a fazer isso, né? Uma ordenança para que a gente possa estar propagando a palavra dele. E o que a gente faz? A gente muitas vezes escolhe um local para falar de Jesus, ou uma pessoa específica para falar de Jesus, ou um evento que vai acontecer na igreja. Então, nesse evento eu vou, é o meu momento de falar de Jesus, é o meu evento, eu não vou... E muitas vezes até nos próprios eventos nós temos vergonha, né, de sair para evangelizar. Não, eu não sei falar. E, gente, a gente fala de tudo. E a gente não se envergonha talvez da música que a gente escuta, da série que a gente assiste, do filme que a gente assiste, do livro que a gente lê. Mas nós acabamos nos envergonhando da palavra de Deus. E no dia 31, talvez aqui não, porque não é uma cultura brasileira. Mas lá nos Estados Unidos, muita gente vai sair fantasiada.
Muita gente, desde crianças até adultos, vão estar ali comemorando essa data. Né? Talvez aqui no Brasil nem tanto, mas ainda assim acontecem algumas festas em relação ao Halloween. Mas vamos pensar no Carnaval, que é uma festa que é ampla aqui no Brasil. Quantas pessoas não têm vergonha de se vestir como se vestem? Quantas pessoas não têm vergonha de fazer o que fazem? Mas nós, enquanto cristãos, a gente acaba tendo essa vergonha. Então, Paulo ele vai nos encorajar aqui também. Ele não tem vergonha do evangelho. Então, nós também não precisamos ter a vergonha desse evangelho. E por que nós não precisamos ter vergonha desse evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Gente, pessoas creem em várias coisas. Né? Vai crer, talvez, no horóscopo, né? Vai ver ali, vai crer no poder do dinheiro. Então, eu tenho dinheiro, eu estou de boa. Vai crer, sei lá, em entidades, né? Talvez muitas pessoas vão atrás de entidades no dia 31 e o 1º de novembro. Né? Ali tem toda uma história pagã e mística entre essas duas datas, né? Se eu não me engano, é o Dia dos Mortos, né? O Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos. Então, tem toda uma mística em relação a essas datas. Então, pessoas vão crer nessas coisas. Pessoas vão crer no poder dessas coisas. E nós? Em quem nós cremos? Né? Será que o evangelho é o suficiente para a nossa vida? Ou talvez a gente vai pensar de como aquelas pessoas pensavam naquela época de Lutero, de que comprar uma lasquinha ali da cruz de Cristo vai me salvar, ou qualquer outra coisa. Hoje nós não vemos, não, até vemos, né? Tem igrejas que vendem aí a água do Rio Jordão e tal. Então, gente, era tão bizarro que até lágrimas de não sei quem lá eles vendiam. Para vocês verem o quanto eles mesmo faziam ali para que o povo pegasse, porque o povo acreditava, né, comprasse aquilo. Então, eles criam que certas coisas trariam a salvação. E quando a gente vê aqui, a gente vê que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos entender que para ver a salvação é necessário crer. Mas crer em quê? Né? Para crer é preciso que entendamos que somos pecadores. A gente precisa entender isso. Muitas pessoas, se a gente chegar para o nosso amigo e dizer, você é um pecador, rapaz, ele vai dar um pinote, vai dizer qualquer outra coisa, nem dizer que ele é pecador, e nós somos pecadores. Né? Nós precisamos de quê? Do evangelho, para que nós possamos ter a salvação. E aí muitas pessoas vão colocar a culpa do seu comportamento, talvez no meio onde está inserido, vai botar, vai acreditar que é pela a natureza. Então eles vão falar qualquer coisa, vão dizer que são bons, que é um meio onde vive, é que corrompe o homem. E não é isso. Nós já nascemos pecadores. É por isso que nós precisamos nos arrepender. Entender a palavra do evangelho, a palavra de Deus, para que nós possamos ter entendimento, para que nós possamos ser salvos. E não ser salvos em uma imagem, ou não ser salvo em algum amuleto, mas ser salvo em Cristo Jesus. E aí em Romanos 3, vai falar o seguinte, Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora se manifestou
uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Mas no momento que nós entendemos, nós somos justificados. E é interessante que o texto vai falar, primeiro aos judeus, depois ao grego. Aqui Paulo está fazendo uma menção à questão de que a palavra primeiro foi revelada ao povo judeu. Nós vemos ali Deus chamando Abraão. E nós vemos uma promessa que Deus traz a Abraão, de que todas as nações iriam conhecer a Cristo, que iriam conhecer a Deus, Todas as nações, eles seriam a ponte ali para que todas as nações conhecessem esse Deus. Então, os judeus, a eles foram entregue essa palavra. Só que Deus, o plano de Deus nunca foi salvar só os judeus, mas foi salvar a humanidade. Então, por isso que entra aqui os gregos, que seriam os gentios. E se não fosse por esse amor, se não fosse por esse plano de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque nós não somos judeus. Nós somos brasileiros. Então, se essa palavra, se o Deus se revelasse apenas para os judeus, nós teríamos que ir atrás de qualquer outra coisa para ser salvo, Mas graças a Deus, pela graça de Jesus, pela misericórdia do nosso Deus, que nós podemos ter acesso a essa palavra, ter acesso àquilo que foi nos revelado. E a terceira característica de viver da fé, de vivermos em fé, que é viver em fé. Nós vamos ver aqui no versículo 17, que fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí nós temos duas palavras bem interessantes e talvez um pouquinho complicada de falar. Seria a justiça. Nesse versículo temos duas palavras, A justiça apresentada nesse texto não é igual à nossa justiça. Trata-se de uma expressão-chave em Romanos, aplicada regularmente na carta como justiça mediante ou da fé. Refere-se à justiça de Cristo, que é reconhecida, contada ou imputada àquele que crê. Essa imputação de justiça a pecadores que creem é plenamente consistente com a justiça pessoal de Deus, como juiz justo e reto. Deus justifica ou declara pecadores justos somente com base na obediência e no mérito de seu Filho, por meio da fé verdadeira em Cristo, e não por meio de qualquer coisa que eles fizeram, estão fazendo ou farão. Então, o que seria essa justiça de Deus? Nós todos estaríamos já condenados. Se a gente fosse um juiz, se a gente pegasse a justiça humana, e todos nós estamos condenados. Mas, pelo mérito de Cristo, a justiça de Deus ela é imputada em nós. A gente fala muitas vezes a gente conhece muito a palavra amputado. E o que seria amputado? Amputado é perder uma parte do corpo, Mas quando fala da imputação, é que o quê? Cristo ele está colocando, vamos dizer assim, colocando a justiça em nós. Para quê? Para que nós possamos ser justificados. Então, pelo mérito, por nós mesmos, nós não teríamos como ser justos. Mas por causa de Jesus,
E aqui fala, né, que é reconhecida, contada e imputada aquele que crê em Jesus. Essa imputação de justiça a pecadores que creem é plenamente consistente com a justiça pessoal de Deus. Então, Jesus, através da obediência a Cristo, nós podemos ter essa justiça, essa justificação de Deus em nossa vida. E assim, nós podemos compreender a justificação e podemos ser salvos. Porque se não fosse isso, e aí a gente entende que o mérito nunca é nosso. É Jesus. É por causa de Jesus. E a segunda palavra é fé. E é interessante que quando nós perguntamos, e aí, como é que você está? Aí a pessoa, rapaz, estou só pela fé. Só que esse só pela fé geralmente é o quê? É associado a um momento difícil, a falta de alguma coisa em casa, ou que está sem dinheiro. Geralmente é uma dessas três. Eu estou vendo só pela fé. Só que nós precisamos tirar isso das nossas vidas. Porque viver de fé em fé é entender que nossa confiança e dependência estão somente em Cristo, pois só Ele pode nos justificar e não nossas obras. Então, nós precisamos confiar em Jesus. E como eu falei no mês de agosto, né, fé não é pensamento positivo. Não, eu vou aqui ter fé, eu tenho fé. Não é pensamento positivo. A fé é gerada pelo próprio Deus em nós. Não é nós que temos fé ou geramos fé. É o próprio Deus. Então, nós precisamos entender para que, sei lá, um descrente pergunta e a gente fala, estou só pela fé. Rapaz, eu não quero essa fé, eu não quero esse Jesus, porque a pessoa está ali só. Né? Então, nós precisamos entender que em meio às dificuldades, nós precisamos ter fé, confiança e alegres, ficarmos alegres. Porque mesmo quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, algum momento difícil, nós ainda temos Cristo em nossas vidas. Nós ainda podemos nos alegrar. Por quê? Porque nós somos salvos, nós somos justificados. Nós temos a alegria da salvação. Então, mesmo que passemos aí por momentos difíceis, nós sabemos que a confiança em Cristo, que a fé que nós temos em Cristo, e não em nós mesmos, e não numa geladeira farta, e não em uma conta bancária cheia de dinheiro, mas em Jesus Cristo. E aí nós temos o livro de Hebreus 11, e aí já dando um spoiler aí, de 1 a 6, que vai falar o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, e aqui no decorrer do capítulo ele vai falar da fé de Abraão, então de tantas outras pessoas que viveram na fé, e a gente entendendo, a gente vendo esse texto, a gente entende que a fé nunca foi obra do homem, nunca foi um sentimento humano, mas sempre foi Deus, sempre foi Cristo que esteve na frente de tudo. E é bem legal que esse versículo, o justo viverá pela fé,
ele vai ser explicado em partes no decorrer das cartas de Paulo, lá em Romanos. Aqui em Romanos, né, ele vai explicar sobre o justo. Em Gálatas 3:11, ele vai explicar o viverá. Em Hebreus 10:38, ele vai explicar pela fé. E aí nós temos um teólogo, Francis Schaeffer. Não, diz assim: não existe duas religiões na Bíblia. Não existem duas formas de salvação, somente uma. O justo viverá pela fé, seja ele judeu ou gentil. E John Stott também vai falar que todos os que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé. E aí, lá, no comentário do Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que me chamou muita atenção quando eu li, e aí, quando eu estava conversando com o pastor, ele falou essa mesma coisa, que é o seguinte: aos que se envergonham do evangelho, os que são a vergonha do evangelho e os que não se envergonham do evangelho. E depois de tudo isso que nós vimos, de não se envergonhar, de crer no poder de Deus, de viver pela fé, em qual dessas categorias nós nos encontramos? Será que nós temos vergonha do evangelho? Será que nós somos a vergonha do evangelho? Ou será que nós não nos envergonhamos do evangelho? E aí nós temos algumas lições para que a gente possa estar recapitulando também o que foi falado e botando em prática. A primeira, nós precisamos ter coragem e ousadia para falar do evangelho em todo o tempo. Então, não perca tempo. Se você tem uma oportunidade para falar de Cristo, falar do evangelho, fale. Não deixe para depois, mas tenha essa oportunidade. Tente ali na sua roda de amizades falar daquilo que Cristo tem feito na sua vida. É um testemunho válido, é um testemunho que vai engrandecer a Cristo, que vai mostrar a fidelidade de Cristo em nossas vidas. Só encontramos a salvação em Deus, não existe outro meio. E aí aquela história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é furada. Então não é assim. Nós cremos que a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós acreditamos que o que está escrito aqui é revelação de Deus para nós, também para os nossos dias de hoje. Muita gente fala, rapaz, um livro escrito há 12.000 anos, tentando aí fazer com que a Bíblia não seja mais tão importante, mas ela é importante, porque ela ainda se aplica ao nosso contexto, ela ainda se aplica à nossa vida. E também entender de que o mundo vai oferecer muitas coisas para a gente, que vai dizer que é melhor, que leva à salvação, que vai te tornar mais feliz, que vai te tornar mais aceitável, mas a salvação é através apenas de Jesus Cristo. Não existe outro mediador. E a terceira lição, Jesus nos justifica para vivermos de fé em fé. Gente, nós não somos justificados para voltarmos sempre para a lama, o pecado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de viver de fé em fé. De estarmos diante, claro, Félix, eu não vou pecar mais. Não, infelizmente, nós ainda iremos pecar. Mas a diferença é que aquilo não vai ser algo condenatório para nossas vidas, porque nós temos Jesus Cristo. Então, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nos arrependemos verdadeiramente, que também não adianta nós dizer que se arrependeu e depois voltar para o mesmo erro. É se arrepender verdadeiramente e segue a vida normalmente, vivendo aquilo que as Escrituras
falam, se policiando também naquilo que pode te levar a pecar novamente. Então, Jesus, ele traz essa justificação para nossas vidas, para que a gente possa viver de fé em fé. E, concluindo, a reforma foi um marco para a história da igreja. Porém, todos os dias nós precisamos voltar à essência do cristianismo, para que não caiamos na mentira de que nossos esforços são a medida da salvação. Então, nós precisamos a cada dia lembrar isso, que não são nossos esforços. Lembrar que somos justificados por Cristo e que nossa fé está em Jesus. E que nossa fé está em Jesus. Lembrar que somos justificados por Cristo e que nossa fé está em Jesus. Deve fazer parte da nossa jornada cristã. Então, lembrar disso, que Jesus nos justifica, precisa ser algo que nós precisamos nos lembrar todos os dias na nossa jornada. E, nesse momento, quero pedir para que vocês possamos refletir sobre como nós temos vivido o Evangelho. Será que nós temos sido agentes secretos aí na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso serviço, na nossa escola? Será que nós temos acreditado realmente que o poder do Evangelho tem nos salvado, ou que nós ainda vamos pedir aí ajuda para alguma outra coisa? Então, que você possa estar baixando as cabeças nesse momento, refletindo sobre isso, e vamos estar orando. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua verdade, Pai. Por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor, em tua palavra, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que é suficiente a tua escritura, que é suficiente, Senhor, viver em fé, que é pela tua graça, Senhor, que nós vivemos, que é pela tua graça que nós somos salvos, Pai. Que o teu Filho, Jesus Cristo, é suficiente para as nossas vidas, para que nós possamos encontrar a salvação, Senhor, e a libertação, Deus, porque quando nós entendemos a salvação, nós entendemos também, Senhor, que é a libertação do pecado, Senhor, daquilo que nos aprisiona ou nos aprisionava, Senhor, na nossa vida passada. Mas que agora, em Cristo Jesus, nós encontramos o verdadeiro propósito de nossas vidas, o verdadeiro caminho, Senhor, para nós caminharmos, Pai. E, Deus, que nós possamos entender também que somente a Ti, Deus, é a glória, somente Tu é a glória, que somente a Ti, Deus, nós devemos louvar, nós devemos adorar, Pai. E que esse dia, Senhor, não seja apenas um dia para que nós possamos nos lembrar, Pai, na reforma, Senhor, mas que a cada dia, Senhor, nós possamos nos reformar, mas na forma de estarmos sempre voltando, Senhor, para as Escrituras, para o Teu Evangelho, para o cristianismo verdadeiro, Pai. Assim, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar nos fazendo com que nós aprendamos, Senhor, mais, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, sobre o Teu querer, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, aqui na igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, em nossa devocional, em nossas casas, Senhor, durante a nossa leitura bíblica, Deus, e que nós possamos aplicar isso, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, estar cada dia, Senhor, na frente, Senhor, de nossas vidas, Senhor, na frente dessa igreja, Deus, entendendo, Senhor, que a Tua palavra ela é suficiente para nós, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.